Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana causou um confronto entre os Confederados, bandeira à esquerda, e a União, bandeira à direita, nos Estados Unidos. A Guerra Civil Americana foi um conflito que aconteceu nos Estados Unidos, entre os anos de 1861 e 1865, em razão da oposição existente entre os Estados do Norte, União, e do Sul, Confederados, na questão da manutenção do trabalho escravo e de sua extensão para os novos territórios norte-americanos, Kansas e Nebraska. Os dois grandes estopins para o início do conflito foram a eleição de Abraham Lincoln para a presidência e a separação dos estados sulistas, por isso que o conflito também pode ser chamado de Guerra de Secessão. A guerra terminou com a derrota dos estados sulistas, que foram reintegrados à União, e a morte de 600 mil pessoas. A Guerra Civil Americana foi resultado da divisão da sociedade norte-americana em torno do assunto da escravidão. Os Estados Unidos eram um país dividido entre os estados do Norte e do Sul e, apesar das similaridades, as diferenças entre os dois lados eram muito grandes e contribuíam para uma relativa inimizade. Os estados do Norte eram marcados por um relativo desenvolvimento industrial, possuindo grandes cidades, uma classe média urbana bem estabelecida e uma preferência pelo trabalho livre e assalariado. Os estados do Sul, por sua vez, possuíam uma economia agrícola e baseada no modelo de plantation, que priorizava o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo. A questão do trabalho escravo era um debate crucial nos Estados Unidos da década de 1850. Isso porque a escravidão era proibida nos estados do Norte, mas era largamente utilizada nos estados do Sul. A expansão territorial por qual os Estados Unidos passava no período criou o debate sobre a permissão do trabalho escravo nesses locais. Esses locais eram os estados de Kansas e Nebraska. Os sulistas queriam levar a escravidão para lá, mas os nortistas não. A questão da escravidão passava também pela disputa política entre nortistas e sulistas, pois caso os novos territórios se tornassem escravocratas, os sulistas ampliariam a sua força na política norte-americana. A violência se espalhou pelos novos territórios e confrontos entre escravocratas e abolicionistas se tornaram comuns. A tensão dessa situação toda se agravou com a eleição presidencial que elegeu Abraham Lincoln. O político republicano defendia que a escravidão fosse mantida onde já existia, mas acreditava no valor do trabalho livre. A eleição de Lincoln desagradou profundamente aos sulistas, que o consideravam um abolicionista radical, embora os historiadores afirmem que Lincoln defendia o trabalho livre, mas não era necessariamente um abolicionista. Isso contribuiu para que a ideia de secessão, separação, ganhasse força entre os estados sulistas. Como já citado, a divergência no debate acerca da escravidão foi o grande motivo para o início do conflito. Nortistas eram contrários à escravidão, e os sulistas defendiam a sua manutenção. O debate se radicalizou por conta da divergência sobre o uso de escravos nos novos territórios, Kansas e Nebraska. Além disso, a eleição de Lincoln fortaleceu a insatisfação dos estados sulistas com o governo de Washington e a ideia de separar-se dos Estados Unidos ganhou força. Quando os estados sulistas decidiram-se pela secessão, o governo norte-americano reagiu para garantir a integridade territorial dos Estados Unidos. A grande causa do conflito foi, portanto, a secessão dos estados sulistas. Esta, por sua vez, aconteceu pela eleição de Abraham Lincoln à presidência dos Estados Unidos e pelas divergências na questão da escravidão entre Norte e Sul. O primeiro estado norte-americano a decidir pela separação foi Carolina do Sul. Essa ação foi acompanhada pelo anúncio de separação dos estados do Alabama, Flórida, Mississippi, Geórgia, Louisiana e Texas. Juntos, eles formaram os Estados Confederados da América, que contaram com a adesão tardia de Virgínia, Arkansas, Carolina do Norte e Tennessee. Com esse cenário, foram definidos os dois lados que lutaram no conflito. Confederados, estados escravistas que estavam se separando. União, estados abolicionistas que permaneceram leais ao governo norte-americano. O primeiro embate da Guerra Civil Americana ocorreu no Forte Sumter, localizado na Carolina do Sul. Esse forte, em posse das forças da União, foi atacado por soldados confederados. Não houve nenhuma baixa dos dois lados nesse embate,
mas ele é considerado o marco que iniciou o conflito. Em resposta ao ataque sulista, Lincoln ordenou o envio de cerca de 80.000 soldados para o sul. Nesse conflito, os nortistas tinham um exército mais bem treinado e mais numeroso, mas os sulistas possuíam grandes estrategistas militares, com destaque para Robert E. Lee. A Guerra Civil Americana é, até hoje, o conflito mais violento da história norte-americana e, por isso, as batalhas foram violentíssimas. O grande destaque é a Batalha de Gettysburg, realizada em julho de 1863, quando cerca de 150.000 soldados sulistas lutaram contra as tropas da União em Gettysburg, na Pensilvânia. Estima-se a morte de cerca de 30.000 soldados sulistas nesse conflito. Outra batalha importante foi a de Fredericksburg, travada na Virgínia. A Guerra Civil Americana se estendeu de 1861 a 1865 e sua conclusão se deu como consequência do estrangulamento da economia sulista durante o conflito. As forças da União estabeleceram um bloqueio marítimo sobre o sul que afetou profundamente a sua economia, impedindo exportações e importações, gerando uma escassez de mercadorias. À medida que a condição do sul se agravava, as condições dos soldados sulistas pioravam e isso motivou deserções. Além disso, a derrota sulista incentivou também que milhares de escravos fugissem de propriedades do sul como consequência da Lei do Confisco, que autorizava as tropas da União a confiscar toda a propriedade que tivesse sido usada em benefício dos confederados no conflito. A derrota sulista ainda foi acompanhada pela 13ª Emenda Constitucional, que determinou, em 1º de janeiro de 1863, a abolição da escravatura no país. Por fim, a derrota confederada fez com que os estados secessionistas fossem reintegrados ao território da União. Obrigado por assistir este vídeo e se inscreva no canal.